A Brisa e a Flor. Autora Isa Ramos de Azevedo Souza. Editora do Brasil. Nem a mais leve nuvem cobriu o céu muito azul naquela manhã. Uma pequenina flor mimosa e delicada abria suas pétalas da mesma cor do céu, exclamou admirada. Que lindo dia! Tinha razão a florzinha. Era um belo dia de primavera. Os pássaros voavam, as abelhas uniam por sobre as plantas floridas. A florzinha sentiu-se feliz por ter nascido tão furtiva à época do ano. De repente, arregalou os olhinhos espantada, piscou e tornou a olhar. Parecia-lhe que uma flor vinha voando como os passarinhos. Suas cores brilhavam ao sol. Era um beija-flor que, de leve, beijava as flores. Rapidamente, ele chegou até a florzinha azul. Deu-lhe um beijo delicado com seu longo bico e, antes que ela voltasse a si do espanto, o passarinho sumiu ao longe. Nisto, a brisa leve, que passava pelo campo, agitou suas pétalas e ela, por um instante, pensou que ia voar como um delicado colibri. Quis seguir com a brisa, mas sua haste prendeu-a. A flor, que até aquele momento se sentia tão feliz, chorou a sorte que a obrigava a viver presa sempre no mesmo lugar. Quem me dera ser como um beija-flor e voar longe, longe. Um girassol que crescia ao seu lado, ouvindo a florzinha, disse-lhe: Não existe flor que voa. Você não pode realizar seu desejo. Mas eu não posso desejar ser uma flor que voa? Pode desejar, mas só a fada primavera poderá satisfazê-la, transformando-a nessa flor. Apesar de muito bondosa, a fada não concede favores com muita facilidade. Ouvindo isso, a florzinha ergueu sua corola azul para ver melhor quem tanto se interessava por sua sorte. Vendo o girassol que sorria para ela com um ar bondoso, falou-lhe: Como gostaria de ir pedir a essa boa fada o dom de transformar-se numa flor alada, mas não posso. Você vê? Estou preso e não posso sair daqui. Você poderia, por acaso, ajudar-me? Mande um recado para a fada primavera. Neste instante, a brisa leve tornava-se a passar por ali e, ouvindo o girassol, perguntou-lhe: Que recado quer mandar a fada? Não sou eu quem quer pedir favores à fada primavera. É essa pequenina flor azul. A brisa então perguntou à florzinha: Quer que eu leve seu recado? Levará mesmo? Nem posso acreditar. Quanta bondade! Diga à fada primavera que eu quero ser transformada numa flor alada. Flor alada? Que é isso? Flor que voa, explicou o girassol, que era muito sabido. Mas a fada primavera primeiramente vê se os que lhe pedem favores merecem recebê-los. Pode dizer-lhe que estou disposto a fazer qualquer sacrifício para voar, como os passarinhos. Só que eu gostaria de conservar a minha linda cor azul. Já que está assim tão disposta, levarei hoje mesmo o seu recado. Dizendo isto, a brisa continuou seu passeio e a florzinha acompanhou-a com os olhos muito satisfeita. A fada primavera morava dentro de um tronco de uma grande árvore. A sala era atapetada com musgo verde e o trono era feito todo de flores. Ao lado do trono estavam 2 grilos fazendo guarda. Pelas paredes viam-se muitos vagalumes iluminando a sala com suas lanterninhas. Foi nessa sala que a brisa entrou, nessa tarde. A fada primavera perguntou-lhe sobre tudo o que ouvira nos campos.
Queria saber se todos estavam felizes, pois não queria tristeza durante seu reinado. Depois de contar-lhe tudo o que vira e ouvira, a brisa lembrou-se do pedido da florzinha. A fada escutou-a com atenção. Fechou seus lindos olhos azuis e ficou imaginando como poderia satisfazer aquele pedido. Já outras flores tinham pedido transformar-se em aves, mas apenas uma suportou as provas e foi mudada no lindo beija-flor. As outras, ao saberem que deveria trabalhar para conseguir o que desejavam, desistiram da ideia. Aquela florzinha azul talvez fosse desistir também. Em todo caso, ela iria procurar atendê-la. Como é a flor que me fez esse pedido? Respondeu-lhe a brisa. É pequena, tem pétalas muito delicadas, de um azul tão lindo como o de seus olhos. A fada falou então: se nem é mesmo encantador ver na minha estação, além das belas flores dos passarinhos, flores azuis que voassem. Vai dizer a ela que a transformarei numa flor alada, mas que antes terá que passar por algumas provas. Faça ver como é fácil descuidar da sua vida. Da planta, ela recebe o alimento. E a água, do sol, a luz e o calor. Mostre-lhe que, apesar de ter uma vida breve, ela é cheia de facilidade e de encantos. Sim, boa fada, farei ver tudo isso a ela. A brisa despediu-se com reverência e foi dormir numa nuvem, pois a noite já estava chegando. Quando amanheceu, a brisa despertou e veio novamente brincar pelos campos, parecendo ter se esquecido de levar o recado à florzinha. A florzinha azul nem dormira direito, esperando ansioso o sol nascer. Viu quando a princesa Aurora incendiou as nuvens, avermelhando o céu. Logo o sol surgiu fulgurante e seus raios aqueceram a terra. Enquanto as outras flores esperavam a carícia quente do sol para abrir as pétalas, a florzinha azul já estava desabrochada, inquieta, olhando de cá para lá, esperando a chegada da brisa. O girassol, como era mais alto, ajudava a espiar ao longe. Na verdade, ele não acreditava que a florzinha conseguisse alguma coisa. Não lhe disse nada, porém, para não desanimá-la e entristecê-la. Seria possível que a fada primavera atendesse aquele pedido? O girassol sentiu-se até culpado por ter dado aquela ideia, pois não era uma verdadeira loucura uma flor querer transformar-se em pássaro? A florzinha que não desanimava. Se a brisa não viesse naquele dia, viria no outro, e ela saberia a resposta da fada. Já era meio-dia, o sol quente fazia as flores dobrarem as hastes finas, e todas suspiravam pela suave brisa que estava tardando em vir refrescá-las. Não tardou muito, porém, logo chegou rodopiando, girando, dançando por entre as plantas, refrescando-as no seu passar ligeiro e leve. A pequena flor, tão esperançosa, sentiu medo de que não se realizasse o seu sonho. A brisa chegou carregada de perfume das flores e disse-lhe: dei o seu recado à fada primavera. Ela satisfará seu pedido. Mas quer ver antes se você tem realmente coragem e vontade. É preciso passar por as provas primeiramente. Só depois é que se transformará numa flor que for. Você tem aí tudo o que necessita, sem trabalho para consegui-lo. Transformada em flor alada, terá que alimentar-se e defender-se sozinha. Quer isso mesmo? Respondeu prontamente a florzinha, que de tão impaciente, pouca atenção prestara ao que lhe dizia a brisa. Quero. Virando-se para o girassol, falou-lhe: veja, girassol, não lhe disse que eu conseguiria ser transformada numa flor alada? Parece que o seu sonho vai realizar-se. Para mim, nada mais quero
senão me vê olhando e acompanhando o belo sol. Peço a Deus que não venha arrepender-se e que seja muito feliz. Voltou-se a Florzinha para a brisa e perguntou-lhe: que devo fazer agora? Esperar e confiar. Levarei sua resposta para a primavera, que certamente tomará as providências necessárias. Já parei muito tempo aqui. Devo seguir meu caminho. Até a vista, girassol, até a vista, Florzinha. Assim falando, a brisa foi-se embora. A Florzinha, então, não falava noutra coisa. Os pássaros levavam a novidade pelo campo afora, e logo todas as flores só falavam na mimosa flor que seria transformada, podendo voar como os pássaros. Logo que ficou sabendo que a Florzinha estava disposta a tudo, a fada primavera, não perdendo tempo, tratou de agir. Esperou anoitecer e, enquanto as plantas dormiam, veio com sua varinha mágica e tocou-lhe de leve na Florzinha, dizendo: seu desejo será satisfeito, mas antes de ser uma flor alada, será uma lagarta feia e desgraciosa. A Florzinha estava cochilando e sentiu uma moleza, uma preguiça muito grande, e caiu num sono profundo. No dia seguinte, o sol já estava de fora há muito tempo e nada da Florzinha acordar. O girassol estranhou aquele silêncio, pois a Florzinha era muito tagarela e, deixando um pouco de acompanhar o sol, procurou sua amiguinha. Qual, no entanto, não foi seu espanto, quando viu uma lagarta feia enroscada na ponta da haste, onde, no dia anterior, estava a mimosa flor. Exclamou: que bicho nojento! Acho que ele comeu a pobre Florzinha, coitada! Sem suspeitar de nada, contou à planta vizinha o que parecia ter acontecido à pequena flor. A Florzinha havia acordado e quis entrar no meio da conversa, para mostrar que estava ali. Mas viu que não era mais flor e nem conhecia mais a linguagem das flores. Já virei pássaro, por isso é que não me reconheceram. Vou poder voar. Esquecida de que teria de passar por umas provas, deu impulso ao corpo. Mas que corpo pesado seu! Quase foi dar com o nariz no chão. Isso não aconteceu porque se agarrou com seus pezinhos no pequeno galho que vergou até o chão. Ela ficou muda de espanto. Suas pétalas azuis transformaram-se em inúmeras perninhas. E seu miolo amarelo era uma cabeça chata, sem graça. Ela não era mais flor, mas também não era pássaro. Que feio estou! Não sei o que está acontecendo, mas devo confiar na fada. Foi o que me disse a brisa. No fim, tudo dará certo. Como não era mais flor, tinha que procurar alimento sozinha, e ela estava com muita fome. Não vendo por ali que pudesse servir de comida. Deu uma mordida numa folha da plantinha, mastigou e gostou. Com grande rapidez, devorou outra folha e mais outras. Só depois de comer muitas ficou satisfeita. A plantinha onde ela morava logo estava que era só galinhos. A lagarta comilona comera tudo sem ter dó. Com a barriguinha cheia, começou a descer com muito cuidado, até alcançar o chão, onde começou a se arrastar, pois suas perninhas eram muito curtas. Que coisa triste! Ela que queria tanto voar, agora se arrastava pelo chão. Mas era preciso ter paciência. Devia confiar. Assim, dia após dia, ela ia vivendo e ia se tornar um verdadeiro horror para as plantas. Ela era pequena, mas sua fome era tão grande que nada havia que a satisfazesse. Não havia folha que não comesse. Com o tempo passasse sem nada de novo acontecer, a lagartinha começou a ficar desanimada. Quem sabe se a fada primavera não a havia castigado por ser tão ambiciosa e por querer ser mais bonita do que a fizera. Somente a brisa sabia que aquela lagarta feia era a Florzinha Azul, e toda vez que a via conversava um pouco com ela, para distraí-la. Só ela podia conversar com a Florzinha porque conhecia o seu segredo. As plantas, aliás, não queriam nem vê-la,
Certa vez a lagarta perguntou à brisa se aquilo porque ela estava passando não era castigo. Não iria ela morrer daquele jeito se nunca chegasse a uma flor alada? A brisa, que estava informada de tudo, disse-lhe então que aquela era a primeira prova. Iria passar ainda por uma outra. O tempo foi passando, a lagartinha, cansada, resolveu fazer um cantinho para dormir sossegada. Ela, que antes só pensava em comer, ficou enjoada e só queria sossego. Procurou um lugar protegido entre os ramos de uma planta e, com a barba grossa, começou a fazer uma parede ao seu redor. Foi trabalhando, sem parar, até que se fechou toda. Só então percebeu que não deixara nenhuma portinha para sair. Como estava muito cansada, resolveu dormir e, quando acordasse, abriria uma portinha. E ela dormiu. Dormiu tanto que se passaram muitos dias. Quando acordou, as paredes estavam tão duras que não pôde mais abri-las. Que boba fui! Eu que tanto queria voar para longe, estou presa aqui no escuro. Um belo dia, ela sentiu uma grande vontade de ver a luz do sol e fez tanta força que acabou arrebentando as paredes de sua casinha. Até pareciam estar mais fracas agora. Ao sentir a claridade, fechou os olhinhos e depois foi abrindo-os devagarinho. Como estava mudada! Seu corpo era fino e delicado, suas pernas compridas e leves. Sua cabeça era agora tão pequenina e com duas antenas graciosas. Oh, que alegria! Tinha além disso umas asas azuis como suas antigas pétalas. Elas estavam unidas e úmidas ainda. Com o calor do sol secaram e se abriram. A florzinha encantada viu que elas pareciam feitas de seda muito delicada, tão frágeis e leves eram. Que maravilha! Era mesmo uma flor alada. Poderia voar pelos campos, como a fada primavera fora boa. Quando a brisa passou por ali, já encontrou a flor alada com suas asas secas, prontas para o primeiro voo. Ficou maravilhada também ao vê-la, disse-lhe então. A fada primavera mandou avisá-la de que seu primeiro voo será para um passeio a seu palácio. Vê comigo, que eu a levarei até lá. A flor alada seguiu a brisa e por onde passava escutava exclamações de admiração de todos os habitantes do campo. Quando chegaram ao palácio, foram logo recebidas pela fada. Logo ao entrar, a brisa a apresentou à fada. Disse então a flor alada: muito obrigada, boa fada, primavera. Que devo fazer para demonstrar o meu reconhecimento? Se alegre e gentil, voar pelos campos, enfeitando a estação da primavera. Como você suportou bem as provas, vamos mudar-lhe até o nome. Chamar-se agora em diante borboleta. Não comerá mais as plantas, causando-lhe tanto medo, mas se alimentará com o néctar que as flores lhe darão com prazer. Tudo farei para tornar a primavera mais formosa ainda. Muito obrigado por ter também mudado meu alimento, pois sentia realmente comer as plantas do quais eu já fora parte. Vá, pois, e voe sobre os campos e jardins. E pode dizer que conseguiu transformar-se numa flor alada, por ter tido vontade, paciência e confiança. Até breve, boa fada primavera. Com uma reverência graciosa, despediu-se. Logo que saiu do tronco da árvore, a borboleta voou até uma flor e muito delicadamente lhe pediu um pouco de néctar para alimentar-se. Havia pousado de leve em suas pétalas. A flor admirou-se da leveza daquele passarinho, pois julgou que a borboleta não passasse de uma espécie de ave que ela não conhecia. Mas ao notar que ele não tinha penas nem bico, arregalou os olhos amedrontada. Não tenha medo, gentil flor. Eu sou a borboleta. Escute a minha história. E a borboleta contou-lhe tudo o que lhe acontecera. Agora poderia deixar-me provar o seu néctar? A flor, que gostara muito da história, deu-lhe quanto néctar quis. Em seguida, a borboleta voou até chegar ao lugar onde nascera, onde vivera como simples flor.
Lá encontrou o velho girassol, que estava bem envelhecido. Como fora bom para ela! Pousou delicadamente em suas pétalas amarelas. Não me conhece mais? Sou a florzinha azul que vivia ao seu lado, ouvindo o seu conselho. Pedi à fada primavera que me transformasse em uma flor alada. Que linda você está! A borboleta abriu suas lindas asas azuis, mostrou-lhe suas longas antenas e lhe contou tudo o que lhe acontecera. O girassol não cabia em si de contente ao ouvi-la, pois não tivera mais notícia da sua boa amiguinha. Depois de contar sua história ao girassol, despediu-se dele e voou embora. De flor em flor, vive até hoje a borboleta, contando a sua história em troca de um pouco do delicioso néctar.